Amém, glória a Deus, boa noite igreja, paz do Senhor Jesus. Tá feliz aí? Nós estamos comemorando 32 anos de Igreja do Nazareno Central de Indaiatuba nessa cidade. E eu estou muito feliz de poder fazer parte desse dia, dessa comemoração, trazer a palavra que o Senhor, Ele fale ao seu coração. É uma honra estar aqui e que essa igreja ela continue crescendo cada vez mais, como ela vem crescendo nos últimos anos. E para que isso aconteça, nós precisamos ser uma igreja saudável, uma igreja que carrega as marcas corretas que Jesus pede. E eu queria falar sobre isso hoje. Queria que você abrisse sua Bíblia, 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 10. Como hoje é aniversário da igreja, foi pedido que nós trouxéssemos uma mensagem para a igreja, né? O que é a igreja, quais são as marcas da igreja. E nesse trecho aqui, nesse primeiro capítulo de 1 Tessalonicenses, nós conseguimos encontrar muitas coisas para nós como igreja, para continuarmos a crescer, para continuarmos avançando para a glória de Deus. O texto diz assim: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Que a graça e a paz estejam com vocês. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, fazendo menções de vocês em nossas orações e sem cessar, lembrando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da fé que vocês têm, da dedicação do amor de vocês e da firmeza da esperança que tem em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados, por Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. E vocês sabem muito bem qual foi o nosso modo de agir entre vocês, para o próprio bem de vocês. E vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo, apesar dos muitos sofrimentos. Assim, vocês se tornaram modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque a partir de vocês a palavra do Senhor repercutiu não só na Macedônia e na Acaia, mas a fé que vocês têm em Deus repercutiu em todos os lugares, a ponto de não termos necessidade de dizer mais nada a respeito disso. Porque no que se refere a nós, as pessoas desses lugares falam sobre como foi a nossa chegada no meio de vocês, e como, deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardar dos céus o seu Filho, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Feche seus olhos. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. O Senhor tem compromisso com a Tua palavra, o Senhor tem compromisso com ela, porque a Tua palavra é santa, poderosa e eficaz. Senhor Jesus, peço nesse momento pela Tua graça, pela Tua misericórdia sobre minha vida, Pai, para expor e explicar, Pai, verdades eternas que servem para a transformação do nosso ser e como guia para a igreja do Senhor. Que o Espírito Santo venha nos visitar, venha encher as nossas mentes, para que saiamos daqui entendidos daquilo que o Senhor espera de nós. Que não seja apenas um aprendizado teórico, mas que seja algo para a nossa vida, comportamento, dia a dia, como igreja e como pessoas do Senhor. É isso que eu oro e peço no nome santo de Jesus. Amém. Bom, esse capítulo 1 aqui de 1 Tessalonicenses, nós podemos dividir ele em 5 partes. E eu fiz essa divisão, do versículo 1 até o 10, ele se divide em 5 partes. Do versículo 1 até o versículo 2 é onde Paulo está fazendo a saudação dele. Do versículo 2 até o versículo 5, Paulo ele vai fazer algumas ações de graça, dizer por alguns motivos pelo qual ele é grato pelaquela igreja em Tessalonicenses. Depois, no versículo 6 e versículo 7, Paulo ele vai falar sobre a imitação daqueles irmãos da igreja de Tessalonicenses, a quem eles imitavam. No versículo 8 e versículo 9, ele vai falar sobre a influência daquela igreja de Tessalonicenses, e no versículo 10 ele vai falar sobre a expectativa daquela igreja. Bom, Paulo, ele entrou na Macedônia inspirado e guiado pelo Espírito Santo, mas a estratégia de plantar uma igreja em Tessalônica foi estratégia do próprio apóstolo, e ele plantou uma igreja ali naquele lugar que era a capital da Macedônia. Paulo, ele fica 3 semanas naquele lugar, e em 3 semanas Paulo planta uma igreja que espalha a sua influência para todas as outras províncias da Macedônia.
em apenas 3 semanas, Paulo planta uma igreja que se torna relevante para todo mundo conhecido na época. E nós, vendo isso, precisamos analisar algumas marcas dessa igreja, e nós conseguimos analisar, logo nos 2 primeiros versículos, algumas coisas, quando Paulo ele faz a saudação dele para a igreja. Olha só o versículo 1 e versículo 2. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, que a graça e a paz estejam com vocês. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, fazendo menção de vocês em nossas orações. Primeira coisa que nós vamos aqui é, quem que estava escrevendo aquela carta para a igreja? E o que nós podemos extrair dessas pessoas que escreveram a carta para a igreja? Quem escreve essa carta para a igreja é Paulo, Silvano e Timóteo. Silvano e Timóteo, eles eram companheiros de Paulo nessa viagem missionária. E por uma questão de honra, Paulo vai lá e menciona os dois. Mas de fato, quem era o pastor daquela igreja era Paulo. Mas como Silvano e Timóteo estavam junto com ele, Paulo honra a vida desses dois e menciona os dois ali. Esses 3 que estão sendo mencionados aqui na carta, eles eram homens fiéis a Deus e fiéis à igreja na qual eles pastoreavam. Eles eram pastores que estavam prontos a dar a vida pela igreja, em troco, e não dispostos a viver às custas da igreja. A expectativa deles ali não era obter recursos com aquele rebanho, mas a expectativa deles era, se necessário, entregar a própria vida para que aquela igreja triunfasse e crescesse. Mas uma coisa muito interessante que nós vamos perceber aqui é que quando Paulo ele vai se apresentar para essa igreja, ele não se auto-intitula apóstolo. Ele não fala que ele é apóstolo, nem que Silvano é apóstolo, nem que Timóteo é apóstolo. E se você for pesquisar, estudar, você vai ver alguns motivos pelo qual as pessoas acham que Paulo não se menciona apóstolo. Alguns vão achar que Paulo não queria ferir o ego de Silvano e Timóteo, que não eram apóstolos. E Paulo vai falar, não vou falar aqui que eu sou apóstolo, porque os outros podem ficar tristes com isso, mas não é por causa disso. Outros vão achar porque era que a igreja de Tessalônica era uma igreja leiga, nova, não sabia o que era ser um apóstolo, mas também não era por causa disso. Outros vão até pensar que era pelo motivo que Paulo ele estava no começo da sua jornada apostólica e alguns ainda não reconheciam ele como apóstolo, mas também não era por causa disso. O motivo de Paulo não se auto-intitular apóstolo naquele momento é que o apostolado dele nunca foi questionado pela igreja de Tessalônica. E aqui nós vemos algo muito importante, que é uma via de mão dupla. Ao mesmo tempo que Paulo não se auto-intitula apóstolo, ele entende que ele não precisa ficar reivindicando para os outros quem ele é. Ele não precisa ficar exigindo dos outros que o tratem como ele deve ser tratado. Ele não fica se colocando num posto de hierarquia acima dos outros para que os outros o respeitem. Porque quem sabe o que é, não precisa ficar reivindicando o que é para os outros. Ele simplesmente é. Paulo não precisa ficar confirmando o que ele é para as outras pessoas. E do outro lado, a igreja de Tessalônica, sendo uma igreja madura, não questionava quem Paulo era para a vida daquela igreja. A igreja de Tessalônica, sendo madura, sabia que se o apóstolo Paulo era aquele levantado por Deus para conduzir a igreja, eles automaticamente deviam respeito ao apóstolo Paulo. Então veja que os dois lados tinham maturidade suficiente para não ter que ficar reivindicando quem é, e a igreja de Tessalônica tinha maturidade suficiente para entender quem Paulo era. Paulo nunca precisou reivindicar quem ele era para aquela igreja. Dentro de qualquer igreja, qualquer líder, pastor, seja o que for, não precisa ficar reivindicando e pedindo confirmações das pessoas para saber quem é. É Deus quem levanta, é Deus quem chama, e se Deus te chamou, está chamado. Ninguém precisa provar isso, ninguém precisa de confirmar isso, isso é você e Deus. E ao mesmo tempo, a igreja tem que entender que aqueles que são levantados por Deus, não precisa provar as coisas para nós, eles tendo vida com Deus, uma vida disposta a se entregar para a igreja, logo eles são dignos de honra e respeito. Então a igreja de Tessalônica era uma igreja madura para entender que o apóstolo Paulo era o pastor daquela igreja, era quem conduzia aquela igreja, e ele não precisava ficar reivindicando isso. Bom, a segunda coisa é, para quem eles escreveram isso? Quem que era a igreja de Tessalônica? A igreja de Tessalônica era um povo, e nós entendemos que a igreja é um povo de Deus. Aquela igreja era uma igreja do povo de Deus. Por quê? Igreja não é um prédio ou instituição em determinada cidade que tem uma placa.
Mas igreja é um povo que recebeu Cristo como seu Senhor. Igreja, como local, é o local onde os salvos se encontram. A igreja é o povo de Deus. Por isso que Paulo, ele não está se dirigindo aqui apenas a um grupo dentro da igreja, mas ele está se dirigindo a toda a igreja, porque Paulo sabe que na igreja todos são importantes. E a igreja de Tessalônica sabia que na igreja todos são importantes. Na igreja não existe hierarquia. Não existe quem está acima de quem, que está abaixo de quem. Na igreja são todos iguais. Todos, o que serve na porta, até a pessoa que prega, até o pastor, somos todos servos. O que temos na igreja são funções. Paulo entendeu isso e a igreja de Tessalônica entendeu isso. A igreja de Tessalônica também era uma igreja estabelecida em Deus. A igreja, ela não tem vida própria. A igreja, ela vive em Deus, depende de Deus e caminha para Deus. Assim como o ar está em nós e nós no ar, e sem o ar nós não vivemos, Deus está na igreja e a igreja está em Deus, e sem Deus a igreja não vive. Uma igreja que não está estabelecida em Deus, Pai, e no nosso Senhor Jesus Cristo, não é uma igreja genuína. Ela pode, uma organização, pode parecer igreja, pode agir como igreja, pode falar como igreja, mas sem esse fundamento, sem estar estabelecida em Deus e no nosso Senhor Jesus Cristo, ela não é uma igreja verdadeira. Nosso fundamento tem que estar no Senhor Jesus Cristo. A igreja, ela só caminha para o alvo que é o nosso Deus, se o fundamento for Jesus Cristo. Se nós perdermos esse fundamento, nós podemos até dar certo como organização. Ter muitas pessoas, ter uma galera animada, ter pessoal que canta, que pula, fazer um monte de coisa. Mas se o nosso fundamento não for Jesus, nós iremos juntar um monte de gente que não está indo para a direção certa. Se o nosso fundamento for Jesus, nós somos um ajuntamento de pessoas que está indo a jornada rumo ao céu com o Senhor Jesus Cristo. E nessa saudação também, Paulo vai mostrar as bênçãos da carta. O apóstolo Paulo roga a Deus a graça e a paz para aquela igreja. Graça é o favor imerecido de Deus. Paz é o resultado dessa graça. Graça é a causa, paz é o efeito. Quando nós estamos debaixo da graça de Deus, nós temos paz com Deus. Para o judeu, paz era um bem-estar de um relacionamento bom que a pessoa tinha com Deus. Mas para o cristão, paz é a nossa reconciliação com Deus e as bênçãos consequentes dessa reconciliação feitas em Jesus Cristo na cruz. Estar em paz é o que? Eu estou debaixo da graça, a graça é a causa. Essa paz é, eu sei que eu estou reconciliado com o meu Deus, e porque eu estou reconciliado com o meu Deus através de Jesus Cristo, eu sei que um dia eu vou morar com Ele no céu. Graça e paz. Quando nós subimos aqui, ou você ouve a graça e a paz, é justamente isso, é rogar essa bênção em você, que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, e que através dessa graça você tenha paz com Deus, para um dia nós morarmos juntos no céu. Esse é o resumo, quando alguém fala a graça e a paz. Bom, mas do versículo 2 ao 5, Paulo, ele vai agradecer por algumas coisas, e esse aqui é o ponto-chave da carta, do capítulo. Pelo que Paulo está agradecendo? Olha só, do versículo 2 até o versículo 5. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, fazendo menção de vocês em nossas orações e sem cessar, lembrando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da fé que vocês têm, da dedicação do amor de vocês e da firmeza da esperança que tem em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados por Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. E vocês sabem muito bem qual foi o nosso modo de agir entre vocês para o próprio bem de vocês. A primeira coisa que Paulo está agradecendo aqui, Paulo está agradecendo pelo testemunho que aquela igreja dava. Aquela igreja dava um bom testemunho. A igreja de Tessalônica, embora seja uma igreja nova na fé, ela já tinha as marcas de uma igreja madura, da maturidade cristã, porque ela possuía aqui, Paulo vai deixar bem claro, que ela possuía as 3 principais virtudes da vida do cristão, que é fé, amor e esperança. Para nós sermos considerados uma igreja madura, os cristãos dessa igreja precisam carregar dentro deles as virtudes e as marcas da maturidade cristã, fé, amor e esperança.
Quando nós olhamos para o passado, e quando aquela igreja olhava para o passado, eles tinham colocado a fé deles em Deus, e agora estavam trabalhando para Deus. Quando eles olhavam para o presente, eles estavam envolvidos no amor a Deus e no amor ao próximo. E quando eles olhavam para o futuro, eles estavam sendo alimentados pela expectativa da segunda vinda de Cristo. Fé, o que é fé? Fé é a aceitação da mensagem do Evangelho, total confiança em Deus e Jesus e dedicação obediente a Deus. O que é amor? Amor é uma afeição que se expressa no cuidado altruísta. Então, eu deixo de fazer coisas para mim para fazer coisas para o outro. É o tipo de amor que o próprio Deus demonstrou na cruz, ao enviar Jesus para morrer por nós. Os cristãos devem demonstrar amor uns pelos outros, para todos os homens e também por Deus, demonstrando uma devoção total a Deus. E a esperança é a expectativa que Deus continuará cuidando do seu povo e que Ele fará o seu povo vencer todas as dificuldades, todas as tribulações, até chegar o dia da bem-aventurança futura, onde nós estaremos no céu com o Senhor. Agora, como que nós evidenciamos que nós carregamos a maturidade cristã? Fé, amor e esperança. Bom, nós temos alguns indicativos do que acontece quando uma pessoa tem fé, amor e esperança. Primeira coisa, a fé produz obras. Quando uma pessoa crê em Jesus, ela se torna uma pessoa operosa no reino de Deus. Onde existe fé verdadeira, encontramos obras, porque fé sem obras é morta. Deixa eu te dizer algo, salvação conduz ao serviço. Quanto mais forte é a fé de uma pessoa em Cristo, mais dedicado é o seu trabalho para Ele. A palavra traduzida aqui por operosidade é ergon, que significa todo trabalho governado e energizado pela fé. Cuidar dos doentes, consolar, ensinar, tudo isso é resultado da fé. Tudo que nós fazemos é governado e energizado pela fé que nós temos em Jesus. Só que aqui, nós podemos dizer várias coisas que nós fazemos pela fé que nós temos em Jesus. Vir à igreja, ajudar o próximo, arrumar umas cadeiras, fazer uma recepção, abraçar, cuidar, entregar o dízimo, tudo isso também é governado e energizado pela fé. Mas quando nós lemos aqui o versículo 10, do versículo 6 até o versículo 10, nós vamos ver qual que é o tipo de trabalho que o apóstolo Paulo está se referindo. O trabalho que o apóstolo Paulo está se referindo é a obra, é o trabalho de propagar o evangelho e de fazer isso até mesmo sofrendo perseguições. O apóstolo Paulo está falando, o trabalho energizado e governado pela fé é o trabalho de propagar o evangelho da paz e fazer isso mesmo você sendo perseguido, mesmo você sendo ridicularizado, mesmo as pessoas não aceitando sua mensagem, você continua trabalhando na obra de propagar o evangelho da paz. Você pode dizer que tem fé, mas se a sua fé não leva você a propagar o evangelho, a sua fé é falsa. Você pode dizer que crê em Deus, que confia em Deus, mas se você não tem como objetivo da sua vida espalhar o evangelho, pregar o evangelho da paz para que pessoas se convertam, a sua fé não é uma fé genuína, porque a fé nos leva a pregar o evangelho da paz para as pessoas que não conhecem a Jesus. Fé, o que revela que nós temos fé é nós pregarmos o evangelho da paz para as pessoas. Você pode dizer que tem fé, vir à igreja e fazer tudo o que essa igreja precisa, mas se no seu ambiente de trabalho, se na sua faculdade, se na sua escola, se no seu meio de convívio, você não ergue a sua voz para pregar o evangelho da paz e pregar Jesus, você precisa ainda amadurecer na sua fé. Porque provavelmente você ainda tem medo de ser ridicularizado, de ser perseguido, de ser deixado de lado pela fé e pela mensagem que você carrega. Então peça ousadia a Deus, peça coragem a Deus, peça força a Deus, para que a sua fé seja revelada nas obras que você faz no seu dia a dia. O amor. O que evidencia que nós temos amor? O amor produz serviço. A palavra usada aqui por Paulo para abnegação, que é a palavra que ele usa no texto, é kopos, que significa trabalho exaustivo. Essa palavra aqui, ela traz a ideia de um trabalho árduo, que envolve suor, fadiga. É um cansaço que acontece quando a pessoa já usou todas as energias que ela tinha no seu corpo. É um cansaço físico. Nós evidenciamos o nosso amor por Cristo naquilo que nós fazemos para Ele. Nós evidenciamos o nosso amor pelas pessoas, no cuidado e no trabalho que nós fazemos para ela. Eu vejo muito isso na igreja, porque na igreja tem muita coisa para fazer.
Se deixar, a galera inventa calendário um monte, e vai colocando evento e programação, e amém, glória a Deus, tem que fazer mesmo. Mas eu vejo uma galera que fala assim, pô, meu, estou meio cansado, acho que eu não vou lá ajudar a galera hoje não. Pô, vai ter um trabalho lá que vai receber, sei lá, mulheres, homens, de evangelismo, não sei, eu estou meio cansado, acho que eu não estou afim, acho que eu vou ficar dormindo, acho que eu vou deixar para a próxima. O que nós fazemos com energia, suor, cansaço, para Deus, revela o tamanho do nosso amor por Ele. O que nós fazemos, mesmo cansado, mesmo sem tempo, mesmo às vezes esgotado, para as pessoas, revela o tamanho do nosso amor pelas pessoas. É isso que o apóstolo Paulo está falando nesse versículo aqui. Nós só conseguimos demonstrar que nós amamos Deus pelo trabalho que nós desenvolvemos para Deus. O que é que eu tenho feito para Deus? O que é que eu tenho feito para que o reino de Deus cresça? O que é que eu tenho contribuído de forma enérgica, de forma exaustiva, para que o reino de Deus seja conhecido nessa cidade? Se eu não tenho feito nada, ou se eu fico dependendo daquilo que as pessoas da minha igreja fazem, falta amor seu por Deus. Você precisa amar mais a Deus e mais as pessoas. Porque uma pessoa que ela vem para a igreja esperando apenas ser servida, apenas ser contemplada, apenas ser assistida, é porque ela ainda não entendeu o chamado da igreja, que é servir pessoas, servir a Deus e servir o mundo. Bom, e a esperança? O que evidencia a esperança? A esperança produz paciência. A igreja de Tessalônica, ela estava com os pés na terra, mas com os olhos no céu. Ela servia ao mundo, mas aguardava a glória que estava no céu. A palavra que Paulo usou aqui para firmeza é uma das palavras mais ricas do grego, que significa upomone, que significa paciência triunfadora. É o espírito que suporta as coisas, mas não com uma simples aceitação. É o espírito que suporta as coisas com uma esperança. É o espírito que suporta as coisas porque ele sabe que essas coisas ruins, mesmo que são ruins e desgastantes, são passageiras, e tudo isso nos levará para um caminho de glória. Essa esperança não é aquilo, poxa, estou esperando as coisas ficarem boas aqui na terra. Não, é uma esperança mais ou menos o seguinte: as coisas estão difíceis aqui, mas eu vou passar por isso, porque eu sei que no final eu vou estar no céu com o meu Senhor. É o espírito que suporta. Tem gente que acha que se converte não vai passar por dificuldade, não vai passar por luta, não vai passar por dor, não vai passar por aflição. Deixa eu te dizer algo, vai, e às vezes vai passar pior do que era antes. Mas o espírito que suporta, o cristão que tem esperança, e tem uma esperança madura, ele passa por todas essas coisas com alegria, porque ele sabe que ao passar por tudo isso, no final vai valer a pena chegar no céu e encontrar o Senhor Jesus. A segunda coisa pelo qual Paulo está agradecendo aqui, é a prova que aqueles crentes davam da nova vida que eles tinham. Além desses crentes serem maduros e evidenciar as marcas da maturidade cristã, fé, amor e esperança, a vida deles demonstravam que de fato eles eram convertidos. A igreja de Tessalônica era uma igreja amada e eleita por Deus. Olha o que diz o verso 4: sabemos, irmãos amados por Deus, que Ele os escolheu. Essa doutrina da eleição é uma doutrina bíblica. E tem alguns irmãos que eles torcem meio assim o nariz, porque falam, não, a gente é arminiano. É uma doutrina arminiana também. É a forma que nós interpretamos a eleição é que muda. Mas, aquela igreja de Tessalônica, ela era eleita e amada por Deus. Pelo testemunho que ela tinha, ela dava a prova que Deus havia escolhido elas. A eleição, a escolha que Deus fez por nós para sermos os seus filhos, deve ser evidenciada, deve ser confirmada em nossa vida, porque é possível sim, nós sabermos se nós estamos inclusos nesse propósito eterno de Deus da salvação. Nenhum crente deveria ter garantia da sua eleição, da sua salvação, sem evidenciar uma nova vida em Cristo. Eu não posso dizer que sou salvo sem dar evidência de que de fato eu fui salvo. Eu não posso dizer que Deus me escolheu para boa obra, que Deus me escolheu para ser igreja, se eu não dou testemunho daquilo que Ele fez na minha vida. Nós somos chamados, eleitos e escolhidos para viver em santidade.
Eu dou testemunho de que eu nasci de novo. Eu dou testemunho que eu fui escolhido vivendo uma vida de santidade. Eu também fui escolhido, nós fomos escolhidos para obediência e para a fé. Nós confirmamos que somos chamados pela santidade, obediência e fé. Paulo declara nesse texto que ele tinha certeza de que os tessalonicenses haviam sido escolhidos por Deus. Como que Paulo podia ter essa certeza por outras pessoas? Porque essas outras pessoas evidenciavam na vida deles que eles nasceram de novo em Cristo. A eleição, Deus te escolher, desemboca numa vida santa, desemboca numa vida reta, numa vida justa, numa vida correta e piedosa. Mas tem um detalhe. Essa escolha que Deus fez por nós, ela deve ser evidenciada com humildade e não manifestada com arrogância, porque tem gente que sabe que é escolhido por Deus, ou não sei se é escolhido por Deus, mas fica evidenciando isso e mostrando com uma certa arrogância, como se existisse uma casta separada por Deus, diferente, que tem um contato diferenciado com Deus. Não, todos como igreja de Deus somos escolhidos por Deus para a salvação, e todos dentro da igreja são iguais. Bom, a outra coisa pelo qual Paulo agradece e é grato pelaquela igreja de Tessalônica, é pelo impacto que o evangelho gerou na vida deles. Paulo agradece pelo impacto que o evangelho gerou na vida daquelas pessoas. Olha o que diz o verso 5. Porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. E vocês sabem muito bem qual foi o nosso modo de agir entre vocês, para o próprio bem de vocês. O evangelho chegou à igreja de Tessalônica de 3 formas, o texto nos revela aqui. Primeira forma, em palavras. Paulo usou métodos inteligentes para comunicar o evangelho da paz que estava nas escrituras para aquelas pessoas. Ele explicou, ele expôs, ele demonstrou, ele anunciou. Porém, Paulo, ele não dependeu da sua habilidade, da sua eloquência, da sua sabedoria. A pregação de Paulo não foi apenas uma retórica e uma explicação vazia, não, porque aí tem a segunda forma pela qual o evangelho chegou para aquelas pessoas, que foi em poder no Espírito Santo. A palavra utilizada aqui por Paulo para poder é dinamis, que é usada para denotar a energia divina, o poder de Deus. Pregar em poder significa pregar na força do próprio Deus. O evangelho, ele não consiste em simples palavras. O evangelho ele não consiste em simples explicações, porque palavras humanas elas são inúteis se elas não forem dadas em poder. E o que é o poder? O evangelho é o poder de Deus que trabalha no coração do homem. O evangelho tem poder porque o Espírito Santo tem compromisso com o evangelho dele. Nós podemos pregar, mas se nós pregarmos sem a presença do Espírito Santo, a mensagem não será eficaz. Mas se nós pregarmos guiados e conduzidos pelo poder do Espírito Santo, o Espírito Santo vai agir no coração dos que ouvem. Quando Paulo prega, ele sabia que existia dinamite espiritual na mensagem dele, dinamite suficiente para demolir todos os ídolos que estavam no coração daquelas pessoas. Paulo estava convencido, Paulo ele sabia de que nenhum método era por si só suficiente para alcançar os corações. Você pode ter o método que for, você pode ter a oratória que for, você pode ter a estratégia que for, fazer o que for numa mensagem. Qualquer método por si só não é suficiente se não estiver debaixo do poder do Espírito Santo. Paulo dependia totalmente do poder do Espírito Santo na sua pregação. Só que Paulo, ele não coloca o uso da razão como algo contrário à ação do Espírito Santo. Usar a racionalidade anda junto com o poder do Espírito Santo. Porque tem gente que acha e fala assim, que uma pregação conduzida por Espírito Santo é aquela pregação que perde o controle. O povo começa a gritar, rodar, girar, já ninguém entende mais o que está acontecendo. Por quê? Porque o Espírito Santo entrou e o bicho pegou. Não. Pregação guiada por Espírito Santo é uma pregação racional, porque Paulo, ele usava os melhores métodos, ele se aprimorava na preparação da mensagem, mas ele confiava totalmente no poder do Espírito Santo para aplicar a mensagem. Se não tiver poder, não tem pregação. A verdadeira pregação consiste na atuação de Deus. Pregação é lógica pegando fogo. É você montar todo um raciocínio lógico a respeito do que Deus quis dizer com aquela palavra, mas isso está pegando fogo e queima os corações. Pregação é teologia que extravasa de um homem que está em chamas.
Pregação é teologia, é o estudo da palavra que sai de um homem que tem o Espírito Santo dentro dele. Isso é pregação. Mas a pregação também, a palavra foi dada em convicção. Paulo tinha convicção do poder da mensagem que ele estava anunciando. Tem gente que prega, mas prega sem convicção. A pessoa prega, não confia no poder que a palavra tem e fica desacreditado se aquela palavra tem poder para transformar a pessoa. Paulo, ele não tinha dúvidas. A convicção, ela é um efeito imediato da presença e do poder do Espírito Santo no coração. A referência que Paulo está usando nesse texto aqui é dos missionários que pregavam a palavra. Os missionários saíam ali por Tessalônica para pregar a palavra, anunciar a palavra, e quando eles anunciavam a palavra de Deus, eles tinham convicção do que estava acontecendo, porque ninguém pode ser cheio do Espírito Santo sem saber o que está acontecendo dentro dele. Sabe o que acontece quando nós somos cheios do Espírito Santo e nós vamos pregar a palavra de Deus? Esse enchimento do Espírito Santo garante clareza no nosso pensamento. Esse enchimento do Espírito Santo garante uma facilidade de nós nos expressarmos para pregar a palavra. Tem gente que vai pregar a palavra e fala assim: eu nem sei como eu falei tudo aquilo, mas eu falei. Não foi você, foi o Espírito Santo que falou através de você. O Espírito Santo dentro de nós traz também um senso de autoridade ao pregar a mensagem. Traz também confiança na pregação. Ser cheio do Espírito Santo traz também uma certeza que tem um poder espiritual exterior agindo no coração das pessoas, que se manifesta por todo o ser, e nós contemplamos tudo isso com alegria, porque nós sabemos que não somos nós que falamos, não somos nós que pensamos, não somos nós que controlamos, mas é o poder do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo, nós nos tornamos homens e mulheres possessos, dominados, controlados. Nada vem do nosso esforço, nada vem do nosso intelecto, nós somos simplesmente instrumentos, canais, veículos de comunicação do Espírito Santo. O Espírito nos usa completamente e nós podemos contemplar e analisar e ver tudo isso de longe, dando glória a Deus, falando assim: glória a Deus que Deus está usando a minha vida. Depois que Paulo termina de agradecer por essas coisas, depois que Paulo termina de agradecer pelo testemunho que eles davam, pela nova vida em Cristo que eles evidenciavam, pela convicção que eles tinham, pela forma, pelo impacto que o Evangelho gerou na vida deles, Paulo vai falar sobre a imitação que eles estavam fazendo. Olha o que diz o versículo 6 e 7. E vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo, apesar dos muitos sofrimentos. Assim, vocês se tornaram um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Que imitação é essa? A igreja de Tessalônica imitou um modelo certo. Quem que a igreja de Tessalônica imitou? Versículo 6, e vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor. A igreja de Tessalônica imitou os missionários e o Senhor Jesus. A palavra imitadores aqui é mimetai, que descreve alguém que imita outra pessoa para seguir o seu exemplo. É como se você tem uma pessoa como exemplo de vida. Eles tinham o Senhor Jesus e os missionários como um exemplo de vida. Ou seja, a igreja de Tessalônica não recebeu apenas a mensagem teórica do Evangelho, mas eles receberam também um novo modelo de vida, porque ao receber a mensagem teórica do Evangelho, as boas novas, eles tinham um modelo a quem eles poderiam olhar que viviam aquela mensagem. Ou seja, eles abraçaram não apenas a informação, mas eles abraçaram a transformação que já tinha ocorrido nos missionários para eles. Eles olharam a vida, eles tiveram vida na vida. E o que é o nome disso? Discipulado. Imitar o modelo certo é você ter um discipulador que imita Cristo. Porque agora eles possuíam não apenas uma boa teologia, um bom entendimento das Escrituras, não. Agora também eles tinham uma ética. Uma pessoa que podia demonstrar na vida o que era ser um filho de Deus. Segunda coisa que nós aprendemos aqui a respeito dessa imitação, é que ao imitar essa mensagem, dá a entender aqui que eles receberam a mensagem correta. Porque não adianta você imitar, você tem que imitar um modelo certo e uma pessoa correta, que se baseia numa mensagem correta. Verso 6, e vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo, apesar dos muitos sofrimentos.
Aquela igreja nasceu saudável porque a fé deles foi baseada no fundamento correto. O que acontece hoje? Muita igreja nasce e cresce doente porque recebe palavras de homens e não a palavra de Deus. Muita igreja nasce e cresce doente porque existe muito do homem no púlpito e pouco de Deus. Existe muita opinião, existe muito achismo, existem as melhores ideias, as melhores estratégias, mas existe pouco daquilo que Deus quer que aconteça na igreja. Muitos púlpitos já abandonaram a pregação fiel da palavra de Deus e se renderam ao pragmatismo. Sabe o que é pragmatismo? Pragmatismo é um princípio que é o seguinte: se está dando certo, é porque está certo. Se tem um monte de gente me ouvindo, é porque eu estou no caminho certo. Se eu estou prosperando financeiramente, é porque eu estou fazendo o correto. Pragmatismo é você trazer o que é certo e o errado de acordo com o resultado que aquilo gera. Se você queria o resultado esperado e aquele resultado chegou, então o que você fez é válido. E as igrejas estão focando só no resultado e fazendo qualquer coisa a qualquer custo para ter o resultado. Ou seja, eles estão buscando mais aplausos dos homens do que a glória de Deus. Ou seja, se os homens me aplaudirem a troca da glória de Deus e eu receber isso, está tudo certo. Eles estão trocando a salvação das pessoas pelo lucro. Então, se a igreja está prosperando financeiramente, mas as pessoas não estão sendo salvas, está tudo bem, porque meu alvo é o lucro. Eles estão trocando a prosperidade pela piedade. Então a igreja vive de qualquer jeito, mas se a igreja está próspera, está tudo bem também. A igreja de Tessalônica não, e nessa igreja não, nós temos o modelo correto, nós temos as pessoas corretas a nos inspirar, porque nós temos a mensagem correta, que é a mensagem do Evangelho. Pode ser que essa mensagem não nos traga aplausos, pode ser que essa mensagem não nos traga dinheiro, pode ser que essa mensagem não nos traga prosperidade, mas essa mensagem traz salvação, essa mensagem traz uma vida santa, essa mensagem traz redenção, essa mensagem traz tudo aquilo que o Espírito Santo de Deus nos promete, que nós viveremos na glória eterna com o Senhor Jesus. Bom, e tendo a mensagem certa, a igreja recebeu essa mensagem com a reação certa. A igreja de Tessalônica recebeu a palavra no meio de tribulação. O texto é muito claro que aquela igreja sofria perseguições. Mas mesmo recebendo essa palavra em meio à perseguição, o texto diz que eles receberam a palavra com alegria do Espírito Santo. A igreja de Tessalônica, ela não ficou escandalizada nem decepcionada com Deus por causa de tribulação. Tem gente que fica escandalizado, decepcionado com Deus, triste com Deus, quando enfrenta deserto na vida. Aí fica triste com Deus, desanima, para de vir na igreja. A igreja de Tessalônica não, e nessa igreja não. A igreja de Tessalônica não perdeu a alegria por causa das perseguições. Atualmente, nós ouvimos um monte de pastor aí, que está pensando mais em outras coisas do que na salvação das pessoas, prometendo um falso evangelho, prometendo às pessoas o evangelho sem cruz, sem dor, sem renúncia, sem pagar o preço, sem perseguição, sem essas coisas, que é aquilo que Jesus promete. Se vocês querem ser meus discípulos, vocês vão sofrer, vão ter que abandonar a gente, vão ter que deixar a gente para trás, vocês vão ser caluniados. É isso que Jesus promete. Mas o que nós ouvimos hoje é que o Evangelho vai te fazer triunfar sobre todas as pessoas, você vai pisar na cabeça dos seus inimigos no trabalho, na escola, na faculdade, e você vai ser filho de Deus onde você for, as pessoas vão reconhecer, vão colocar você num trono, num pedestal, e a pessoa sai acreditando nisso, e aí quando não acontece, desanima, para de vir na igreja, ou então fica buscando palavra nas outras pessoas para confirmar mais ainda o que ela quer. Dinheiro, prosperidade, fama, status. O evangelho vira uma muleta. Mas quando nós olhamos para como aquela igreja recebeu o evangelho, nós entendemos que o poder do evangelho não está apenas em nos livrar das tribulações. O poder do evangelho está em nos dar força para enfrentar as tribulações. Daniel, ele não foi livre da cova dos leões. Ele foi para a cova dos leões, ele enfrentou a cova dos leões na força do Deus vivo. Mas ele teve que ir. Você não vai ser livre de perseguição, você não vai ser livre de problema, mas com o evangelho você tem força para enfrentar e vencer. E recebendo a mensagem da forma certa, a igreja se tornou o modelo certo. Olha o versículo 7. Assim vocês se tornaram um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia.
Quem não é imitador não pode se tornar modelo. Quem não é imitador não pode ser um exemplo. A igreja, ela não apenas seguiu o exemplo de Cristo e dos missionários, mas ela se tornou um exemplo para todos os outros crentes. Nós, como igreja, precisamos ser um povo modelo, exemplo. A palavra utilizada aqui para modelo é tipos, que significa marca visível, cópia, imagem, padrão, exemplo. Essa palavra traz a ideia de uma marca, de uma impressão, que é algo desejável. Paulo está dizendo o seguinte: aqueles crentes de Tessalônica, eles se tornaram pessoas que as outras pessoas queriam ser como elas. Não é um exemplo que você olha e fala assim, poxa vida, eu vou ter que ser como o cara ali, mas nossa, que vida miserável, não quero. Não, eles se tornaram pessoas que as pessoas olhavam e falavam assim, eu quero ser como ele. Eu quero caminhar dessa forma. Eu quero viver desse jeito que ele está vivendo. Eu quero anunciar o evangelho da forma que ele está anunciando o evangelho. Eu quero esse Cristo. Crente tem que se tornar modelo para as pessoas, porque se você ouve a mensagem certa, tem o padrão certo, vive de forma certa, recebe essa mensagem de forma certa, as pessoas olham para a sua vida e falam assim, quero ser igual. Quero caminhar dessa forma. Isso aconteceu nessa igreja. Os crentes de Tessalônica, eles eram a impressão de Cristo. A igreja de Tessalônica, antes de ensinar, ela teve que aprender a ser. E quando ela aprendeu a ser, ela não precisava saber ensinar. As pessoas queriam copiar. Tem gente que fala assim, pô, mas eu sou tão ruim ensinando a respeito do evangelho, a respeito das coisas de Deus. Você não precisa ser bom ensinando, você precisa ser bom vivendo. Porque vivendo bem como um filho de Deus, as pessoas vão querer imitar o seu exemplo como filho de Deus. Você acha que isso é loucura quando você vê o padrão do mundo? As pessoas estão loucas para saber o que acontece e o que há de nós, porque nós somos felizes do jeito que somos, porque nós temos Jesus. Parece loucura a gente pensar que, pô, mas alguém que está lá no mundo curtindo, bebendo, fazendo tudo que pode fazer lá no mundo, vai querer olhar para a minha vida de crente e ser igual a mim. Porque ele vai olhar para a sua vida e falar assim, poxa vida, ele é feliz, alegre, contente, tem um propósito na vida e não precisa fazer nada do que eu faço. O que ele tem? Não é loucura pensar isso. As pessoas estão sedentas por algo que preenche o vazio delas. Nós andamos por aí, carregamos por aí aquilo que preencheu o nosso vazio e vivemos alegres, sem precisar de pecado, sem precisar de nada errado para nos suprir. As pessoas estão sedentas para saber o que aconteceu com a nossa vida. E você, se tornando o modelo certo, você se torna uma influência. A igreja de Tessalônica se tornou uma influência. Olha o versículo 8 e 9. Porque a partir de vocês a palavra do Senhor repercutiu, não só na Macedônia e na Acaia, mas a fé que vocês têm em Deus repercutiu em todos os lugares, a ponto de não termos mais necessidade de dizer mais nada a respeito disso. Porque no que se refere a nós, as pessoas desses lugares falam sobre como foi a nossa chegada no meio de vocês, e como, deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus. Quando eles se tornaram uma influência, quando eles se tornaram um modelo certo, a forma de vida que eles estavam vivendo repercutiu, não só em Tessalônica, não só na Macedônia, mas para além da Macedônia e da Acaia. Os crentes de Tessalônica, eles não se tornaram agora apenas receptores do evangelho, mas agora eles são transmissores do evangelho, porque o estilo de vida que eles levam repercute para as pessoas. O estilo de vida que nós temos como igreja precisa repercutir nessa cidade. A vida e o exemplo de Tessalônica repercutiu por todo o mundo conhecido na época. Todo mundo ficou sabendo do exemplo que era a igreja de Tessalônica. A grande pergunta e a grande inquietação que eu tenho é, nós como igreja, qual que é a repercussão que nós temos nessa cidade? Como que o nosso estilo de vida tem repercutido para as pessoas? O que nós temos feito para que sejamos de fato exemplo que as pessoas queiram seguir? A palavra usada por Paulo aqui para repercutir é exegetai, que significa soar como uma trombeta. E essa palavra vem do exechel, que significa fazer ressoar. E essa metadinha dessa palavra, essa parte do meio, esh,
significa som, um barulho tumultuoso, que é da onde vem a nossa palavra eco. Ou seja, o evangelho ecoou por todo o Império Romano, por intermédio da igreja de Tessalônica. Essa palavra aqui, eco, traz uma ideia de uma caixa de som, que amplifica o som que está indo nela. Se eu fizer um som aqui, e colocar um microfone, para uma caixa de som, esse barulho que eu estou fazendo vai ser amplificado. O que Paulo está dizendo é, a igreja de Tessalônica se tornou uma caixa de som do evangelho. O evangelho fez um barulho ali na igreja, mas aquela igreja se tornou a caixa de som do evangelho, onde a forma de vida deles faziam com que as pessoas ao redor ouvissem o evangelho, conhecessem o evangelho. A palavra indica que era um som ouvido a partir de um local central para todo mundo conhecido na época. Nós estamos aqui como igreja do Nazareno Central de Indaiatuba, e nós temos o evangelho. Agora, nós temos sido uma caixa de som para toda Indaiatuba? O que de nós tem repercutido para a cidade? O que de nós tem sido ouvido do exemplo da nossa vida, daquilo que nós somos, daquilo que fazemos, da forma que nós vivemos para as pessoas? Sabe o que mais foi uma influência para todo mundo conhecido na época? A conversão daqueles irmãos em Tessalônica. O versículo 9 diz: porque no que se refere a nós, as pessoas desses lugares falam sobre como foi a nossa chegada no meio de vocês e como, deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus. Sabe o que estava na boca do povo? Você viu como aquele povo lá idólatra se converteu? Você viu como aquele povo lá idólatra deixou tudo de lado os ídolos e agora vive o Deus vivo? Você viu como aquele povo que andava de um jeito agora anda de outro? E foi de forma sobrenatural. O que as pessoas estavam falando é que aquele povo idólatra tinha se convertido. Quando nós falamos sobre conversão, conversão compõe dois elementos: arrependimento e fé. O arrependimento envolve razão, emoção e vontade. Verdadeiro arrependimento, razão, mudança de mente. Verdadeiro arrependimento, emoção, tristeza pelo meu pecado. Verdadeiro arrependimento, vontade, eu mudo de vida. Racionalmente, eu entendo que eu sou um pecador. Emocionalmente, sabendo que eu sou um pecador, eu fico triste pelo meu pecado. A minha vontade agora é, sabendo que eu sou um pecador, ficando triste pelo meu pecado, eu não quero mais viver desse jeito, vou viver de outra forma, me arrependi. Isso é arrependimento. E fé? Fé é uma volta total para Deus, em confiança em Deus e no que Deus fez em Cristo. Fé não é você fechar o olho e falar assim, Deus existe. Porque até o diabo crê que Deus existe. Fé é você ter confiança em quem Deus é e no que Deus fez em Jesus Cristo e colocar a confiança da sua vida no sacrifício de Cristo na cruz. É você dizer o seguinte: eu sei que a única saída para a minha vida é confiar naquilo que Jesus Cristo fez na cruz por mim, porque eu sei que o sacrifício dele é o suficiente para me salvar. Fé é isso. É você ter essa confiança, é você viver dessa forma, crendo nisso. Os crentes de Tessalonicenses, eles demonstraram que eles tinham arrependimento quando eles fizeram o quê? Quando eles deixaram os ídolos. O arrependimento deles é demonstrado quando eles abrem mão dos ídolos deles. E a fé? Bom, a fé é quando eles passam a servir a Deus, porque eles deixam os ídolos e começam a servir o Deus vivo. Isso é a verdadeira conversão. Tem gente que está cheio de ídolo no coração. Tem gente que está cheio de ídolo na vida. Arrependimento é você abrir mão daquilo que você idolatra, naquilo que você coloca à frente de Deus na sua vida, deixar isso de lado e passar a servir a Deus. Tem gente que idolatra o trabalho, coloca o trabalho na frente de Deus. Não estou falando aqui para você deixar de trabalhar, mas você vai deixar de priorizar o seu trabalho e priorizar as coisas de Deus. Porque quando você prioriza as coisas de Deus, Deus cuida das suas coisas. Isso é verdadeira conversão. A maioria dos membros da igreja de Tessalônica, eles vinham do paganismo. Porque os gregos e os romanos, eles tinham muitos deuses. Inclusive o Monte Olimpo, que tem o famoso pico lá, que é a morada dos deuses, ficava a 80 quilômetros de Tessalônica. E eles viam dessa religião dos deuses do Olimpo, dos deuses gregos e tudo mais, e eles tinham até uma crença lá, que quando aquela montanha tremia, porque tinha alguns abalos sísmicos ali, quando ela tremia era porque Zeus estava chacoalhando o cabelo dele, e aí a montanha tremia.
Mas eles olharam para isso, abriram mão dos ídolos, abriram mão de tudo e passaram a servir o Deus vivo. Os olhos foram abertos, os ídolos que eram mortais, eles foram destruídos no coração daquelas pessoas, mas eles creram que Deus era a fonte de vida. Os ídolos deles eram irreais, mas Deus é real. Os ídolos que eles buscavam não tinham poder, não tinham capacidade de ajudar, de socorrer, de salvar, mas Deus é todo poderoso e socorro no dia da angústia para aquela igreja que sofria perseguição, mas eles mesmo assim colocaram a confiança em Deus. Sabe o que mais foi influência e repercutiu para todo mundo daquela igreja? O serviço daquela igreja. Aquela igreja ficou famosa pelo serviço que ela prestava à cidade e às pessoas. Os tessalonicenses, eles abandonaram os ídolos e se converteram, não para serem livres, mas para servir a Deus. Tem gente que se converte e aí pega e fala assim: agora eu sou livre, eu estou livre, e aí acha que é livre, pode viver do jeito que quer, porque o Evangelho nos traz a liberdade em Cristo. Mas a partir de agora, a minha liberdade em Cristo é viver para Cristo. Qual que é a liberdade de um peixe? Nadar. Fora da água ele não vive. Qual que é a liberdade de um cristão? É estar em Cristo, é servir a Cristo. Fora disso, não tem vida para o cristão. Os crentes de Tessalônica entenderam isso, e eles serviam a Deus. Eles abraçaram uma fé operosa. Eles se envolveram desde o começo no trabalho, no serviço, no amor, se tornando modelo, e espalharam essa influência por todo mundo. E por último, a expectativa dessa igreja. Versículo 10. E para aguardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Antes de Paulo chegar com o evangelho aos Tessalonicenses, eles eram um povo sem esperança. Mas quando Paulo chega com o evangelho, eles recebem uma esperança. Que esperança é essa? A expectativa da segunda vinda de Cristo. A gente não pode perder de vista esse verbo aqui, aguardar, que significa esperar feliz, com paciência, confiança. Não é apenas crer que Jesus vai voltar, mas é estar preparado para a volta de Jesus. Quando nós aguardamos uma visita na nossa casa, o que a gente faz? A gente prepara a casa, a gente prepara a agenda, a gente prepara o ambiente. Para quê? Para a pessoa chegar e ficar à vontade. Assim também nós precisamos aguardar Jesus, com o coração e uma vida santificada, organizada, arrumada e preparada. A doutrina mais enfatizada nessa carta de Paulo aos Tessalonicenses é a doutrina da segunda vinda de Cristo. Eles se alimentavam dessa esperança, eles viviam por isso. O cristão é chamado a servir ao mundo, mas esperar a glória de Deus. A palavra utilizada por Paulo aqui para aguardar é anamenein, que é o pensamento de esperar por alguém cuja vinda já foi anunciada, e esperar com confiança e paciência. E o tempo presente desse verbo revela uma espera contínua. Eu não espero hoje, amanhã não espero mais. A minha vida é de esperança que Jesus Cristo vai me buscar. A iminente volta do Senhor é a esperança do cristão. Segunda expectativa, eles tinham uma base para esperar a segunda vinda de Cristo. Sabe por que a igreja de Tessalônica esperava a segunda vinda de Cristo? Porque eles tinham a certeza e a convicção que Cristo tinha ressuscitado. Como que alguém espera a volta de Cristo sem crer que Cristo ressuscitou? Se Cristo ressuscitou, é porque um dia Ele vai voltar. A base para nós crermos que Jesus voltará para buscar a sua igreja é porque esse mesmo Jesus morreu e ressuscitou, e um dia Ele vai voltar. E a última coisa que Paulo fala é sobre o livramento que a igreja vai ter no dia da segunda vinda de Cristo. Para aqueles que estiverem despreparados, a segunda vinda de Cristo vai ser um dia de trevas, não de luz. Vai ser um dia de desespero, não de esperança. Vai ser um dia de tormenta e não de paz. Mas para a igreja que se converteu, que abraçou o evangelho, que se tornou modelo, que ecoou a sua influência para a cidade, não existe mais condenação. A igreja é liberta quando crê. Não há mais medo quanto ao nosso futuro. Não existe mais condenação para os que estão em Cristo. A morte de Cristo foi o meio usado para nos livrar da ira vindoura de Deus.
A ira de Deus não é orgulho ferido, e nem uma explosão de fúria, não. A ira de Deus não é um descontrole emocional de uma pessoa irritada, não. A ira de Deus é uma justa reação diante da maldade. A ira de Deus sempre é dirigida contra o mal. Por isso que a igreja que carrega as marcas de Jesus, a igreja que é a noiva de Cristo, será livre da ira vindoura. A minha oração é para que as marcas dessa igreja de Tessalônica sejam marcas formadas em nós. Que a influência que a igreja de Tessalônica deixou naquela época, ainda hoje continue a influenciar a nossa igreja. Que nós sejamos pessoas que de fato tenham um bom testemunho. Que o nosso estilo de vida possa ecoar por toda essa cidade. E as pessoas possam saber que nós somos pessoas que carregam Cristo e a salvação que está em Cristo Jesus. Eu gostaria que você ficasse de pé. A igreja de Tessalônica era uma igreja modelo. Nós precisamos ser uma igreja modelo. A nossa forma de vida, aquilo que nós fazemos, falamos, aquilo que nós carregamos, precisa repercutir como uma caixa de som. Nós precisamos influenciar essa cidade no estilo de vida que levamos. As pessoas estão desesperadas para encontrar esperança. E nós carregamos aquilo que nos dá esperança. Se as pessoas verem que nós temos algum tipo de esperança em nós, elas vão querer essa esperança também. Mas nós precisamos evidenciar isso na nossa vida. A nossa fé precisa produzir pregação do Evangelho. O nosso amor precisa produzir serviço para os outros e para Deus. E a nossa esperança precisa produzir uma paciência triunfadora. Carregando isso, nós nos tornamos influência. Nós nos tornamos referência nessa cidade, para as pessoas que buscam a todo custo por isso. A nossa oração é para que essa igreja carregue essas marcas. Feche seus olhos. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos deixou o exemplo a seguir como igreja. E nós oramos, Pai, para que essa igreja siga esse exemplo, que nós possamos de fato imitar o modelo certo, que de fato nós possamos receber a mensagem certa, que é a palavra de Deus, que possamos nos tornar exemplos, e fazendo isso, Pai, que esse estilo de vida nosso possa repercutir nessa cidade, as pessoas possam conhecer o Deus vivo através da nossa vida, através da nossa igreja, através do que fazemos, através das nossas ações, através dos nossos movimentos, através da forma que nós adoramos, louvamos, que sejamos referência nessa cidade, Pai. Espírito Santo, aquilo que nós carregamos é algo sobrenatural, Pai, e que as pessoas possam olhar para nós desejando, Pai, carregar aquilo que nós temos, desejando, Pai, essa mesma impressão de Cristo que nós temos. Pai, nós vivemos num mundo que está perdido, nós vivemos em um mundo idólatra, Pai, em que as pessoas têm os seus deuses e os seus ídolos, mas nós carregamos aquele que tem poder para destruir todo ídolo, para destruir todo Deus falso. Nós carregamos aquele que nos dá uma esperança de viver uma vida futura. Pai, nós não pedimos hoje que o Senhor nos isente de passar por dificuldades, mas nós declaramos hoje que no meio da dificuldade, nós permaneceremos fiéis, nós permaneceremos firmes na pregação do Evangelho da paz, na pregação do Evangelho que salva, para que essa cidade seja impactada e salva, no nome santo de Jesus. Amém e amém.